Uma cultura interna bem alinhada é peça essencial nas engrenagens da empresa. Isso não só por causa dos resultados, mas também pela dinâmica da equipe em si. Alguns erros cometidos por gestores podem causar o que se chama de turnover, ou rotatividade alta de funcionários. E esse é o tema de hoje da coluna Guia Empreendedor. Aqui comigo já, Bruna Bonner. Oi, Bruna, tudo bem? Oi, Sebastião, ótimo, e você? Ótimo, tudo bem. Bruna, para começar, o turnover já é um termômetro, né? Já mostra que a coisa não está bem feita por aí, né? Como é que se pode fazer, então, para ter uma cultura organizacional, uma cultura interna que também se consiga fidelidade, talvez, dos colaboradores e melhores resultados? Sebastião, as empresas são feitas de pessoas. As pessoas, né, têm perfis, personalidades, ambições diferentes. Por isso que a definição de cultura não é uma besteira. Na verdade, é uma das chaves do sucesso ou não de uma empresa. O que eu quero dizer com isso? Existem empresas as quais pessoas que são mais agressivas comercialmente, que gostam da competitividade, vão se dar melhor nesse clima organizacional. Por isso, uma cultura bem definida é capaz de filtrar esses perfis na hora da contratação. Vamos dar outro exemplo. Além desse perfil mais agressivo, mais para frente em termos comerciais e competitivo, temos também o perfil mais familiar, que é outro perfil de empresa e que também pode ter sucesso. O insucesso acontece quando um perfil agressivo e competitivo está dentro de um perfil familiar. Aí o gestor não se comunica bem com o seu subordinado e a gente começa a ter conflitos. Esses são alguns exemplos rasos dos problemas que podem acontecer com uma falta de cultura bem definida. Dentro de cultura, a gente pode falar de perfil de dono, nós podemos falar de mão na massa, podemos falar de resiliência. Então, todas essas palavrinhas são, sim, definidores de cultura e vão te ajudar na hora de contratar. Então, e aí, nesse caso, eu imagino seja essencial uma liderança bem preparada, né? Porque também os colaboradores têm a liderança como referência, né, Bruna? É a partir daí de uma liderança com esses propósitos bem alinhados, para que ela saiba nas ações no dia a dia, até nos exemplos, né, no exemplo de trabalho, de que como todo mundo esteja engajado, né? Engajar pelo exemplo também, né, Bruna? Com certeza. Cultura é um assunto que precisa ser conversado entre os gestores. Eles precisam ter isso bem definido entre si para que no momento da liderança isso seja pautado nas reuniões. Por exemplo, se um gestor está numa reunião e ele pauta que tal ação do colaborador não foi correta porque a cultura da empresa não é aquela, deixa muito claro para todo mundo o que é esperado daquele trabalhador. No momento de entrevista, é importante também que o RH faça um processo de contratação onde essa cultura da empresa seja exposta, porque isso é o justo com o colaborador, que ele saiba onde ele está entrando. Dizem que na Ambev, por exemplo, tem-se uma cultura de muita competição. Isso é importante que exista essa fama, porque pessoas que não são muito competitivas já não aplicam para aquele processo seletivo. Sabem que o perfil da empresa não vai condizer com o seu perfil pessoal. Então, agora falando da liderança, Sebastião, a liderança é mais um dos pilares de disseminação de cultura. Aquele líder, ele precisa estar alinhado com a cultura macro da empresa. E assim ele vai poder pautar a sua gestão em cima desses valores que vêm com a história da empresa. De curiosidade, Sebastião, não sei se você sabia, mas grandes empresas já tentaram se fundir. O que é fundir, né? Quando uma empresa compra outra ou quando elas fazem sociedade e juntam-se e não deram certo por conta de diferenças muito grandes de cultura. Por exemplo, uma empresa colombiana e uma brasileira, onde as culturas são muito diferentes, talvez essa fundição de empresas não dê certo
Por quê? Porque empresas são feitas de pessoas. É interessante, não? Então, Bruna, para além dessa preparação que tem que ter os RHs mais modernos também, com essa visão, né, de valorização das pessoas, não só pela anotação dos dados pessoais e de férias, enfim, mas também quais as práticas no dia a dia que o gestor pode observar, coisas simples, talvez, que ele possa observar para manter essa cultura interna mais ideal, mais harmônica, mais orgânica também. Você teria alguma dica nesse sentido? A observação tem que ser muito atenta, né? Um gestor muito sensível, eu diria, né? Bom, tenho sim algumas dicas. Primeiro é ter uma rotina de mantra. O que seria essa rotina de mantra? Todas as reuniões desses gestores começarem a falar a cultura da empresa. Isso reforça o que vocês querem que esteja disseminado. Uma segunda dica são as reuniões one-to-one. Essas reuniões é um momento único do gestor com o seu liderado de 15 a 30 minutos, onde você vai a fundo entender se aquela pessoa está bem, se ela está sintonizada com você, ou se até na família dela está correndo tudo bem. Dessa forma, você tem uma gestão bem direcionada se aquele seu colaborador está junto na jornada de crescimento. Então, essas são duas dicas sem custo algum, só processuais, que podem ajudar o líder a conduzir mais o dia a dia de uma cultura e de resultados. Muito bom por hoje. Bruna Bonner, guia empreendedor, obrigado pela sua participação mais uma vez. Volte sempre, é claro. Até mais. Obrigada, Sebastião. Até a próxima.